Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta segunda-feira, 22 de abril de 2019. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Parabéns pra você nesta data. Muitos anos de vida. Olha que coisa linda, os debatedores parabenizando os nossos ouvintes aqui no estúdio da 93, porque hoje, minha gente, Marcela Bastos faz mais um ano de vida. Aê! Eu fico sem graça, pode achar que não, mas eu fico, sabia? Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos meus amados debatedores, a você, JR, para você que está acompanhando a gente aqui com imagens nessa live de abertura do Face, um bom dia especial para você que também está comemorando o aniversário do seu pastor e da sua pastora. Ele fez aniversário ontem, hoje está fazendo aniversário hoje junto comigo, manda pra gente 96803-8319 é o WhatsApp, manda o nome do pastor e o nome da igreja e nós vamos agradecer a Deus a bênção da vida. Afinal de contas, a vida é uma bênção. Bênção pura. E a Marcela aqui, todo mundo conhece aqui a história dela. Tem um livro, como é que chama o livro, Marcela? A Dor que Abre os Céus. A Dor que Abre os Céus. Nesta obra, a Marcela conta a sua experiência, uma experiência profunda com o Senhor depois de ter um acidente vascular hemorrágico, uma batalha muito grande, um grande milagre que Deus operou na vida dela, e nós aqui da 93 somos testemunhas e os nossos ouvintes também. Por isso que quando a gente canta os parabéns para Marcela hoje aqui, diz assim: mais um ano de vida, isso não é comum. Isso não é comum, isso é especial. Parabéns, Marcela. Obrigada. Muito bom, meus parabéns pra você. Tô vendo aqui os nossos debatedores vão ficar conosco aqui até as 11h30. 11h30 eles vão ao shopping e retornarão meio-dia com os pacotes e pacote presente. Pode não ser hoje, para quem estão mais apertados, mas até amanhã. E quero avisar os debatedores de amanhã, de quarta-feira, de quinta-feira e de sexta-feira. Né? Eu, se fosse eles, eu traria um presentinho, que é a maneira de agradecer e parabenizar. Tô vendo aqui, eu gosto de olhar para as pessoas que eu ver se eu devia ter trazido e tal. Mas na verdade, Marcela sabe, vocês são presentes na vida dela. É verdade. É isso, e Marcela. É verdade. Então, mas se puder vir com mais uma coisinha, né? Não é necessário. Não é necessário. Olha aí, é muita generosidade. São 11h06. Hoje é aniversário da Marcela. Mande sua mensagem para ela aqui no nosso Face, no nosso WhatsApp da 93 FM, sempre através dos textos pra gente, para que a gente possa compartilhar com ela aqui. É sempre um momento tão especial de poder dizer muito obrigado, Senhor, por essa vida, que é uma vida extremamente preciosa e abençoada, reconhecidamente por parte de todos nós, dos nossos ouvintes e desse povo de Deus que nos acompanha. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema número 1 do programa, minha gente. Vamos a ele, ouvinte dizendo: J.R., desde que me converti, eu percebo que Cristo me libertou de vícios, palavrões, pornografias. Eu tenho certeza que eu nasci de novo. Só que eu tenho a impressão que tenho vivido uma fé doentia. Eu sinto muitas aflições em minha mente de pensamentos ligados à imoralidade sexual, a pensamentos criminosos. Opa, é isso mesmo? Vai da imoralidade sexual a pensamentos criminosos. Que luta, hein, ouvinte? Quanto mais luto contra isso, mais eles aumentam.
Eu tenho feito o tratamento, porém às vezes penso que eu vou enlouquecer. É normal tantos altos e baixos na vida cristã? De que forma posso proteger a minha mente desses ataques? Isso seria espiritual ou psicológico? Quero saber a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor Manuel de Matos, eu começo ouvindo a sua voz e a sua palavra, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Bom, embora esse tema seja aparentemente simples, ele se torna muito complexo. Esse rapaz diz que é um rapaz, eu imagino que seja um rapaz, enfim, se converteu, tem maus pensamentos. Na verdade, a vida inteira nós passamos por isso, né? Os pensamentos vêm, mas eu quero começar baseado num texto de Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 11, versículo 24, que diz assim: quando um espírito impuro, imundo, sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontrando, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. As pessoas não têm noção, algumas pessoas talvez, mas o mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos. Existe uma batalha, quando Cristo entra em nós somos libertos de diversas coisas. Quando a palavra, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Conforme você vai conhecendo a palavra, demônios que tinham legalidade na sua vida começam a ser dissipados pelo poder da palavra. Porém, a Bíblia diz que estes mesmos demônios, ao longo do tempo, eles voltam para ver se a casa está vazia. Significa o quê? Que pressões, guerras espirituais, batalhas acontecem em nossa mente. O segredo para vencê-lo é alguns, mas eu quero citar pelo menos um de imediato aqui na minha primeira fala. Medita na minha lei de dia e de noite, disse o Senhor a Josué no capítulo 1, e serás bem-sucedido em tudo o que você fizer. Então medita na lei do Senhor, se pegue a palavra de Deus e provavelmente você vai conseguir se livrar disso tudo. Bispo Maurílio Luiz, muito bom dia, seja bem-vindo igualmente aqui ao nosso debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto, bispo? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores. Novo nascimento já não combina, né? Não combina em nada com uma fé doentia. A Bíblia vai deixar bem clara que transformação é igual mudança de vida. Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus entrou na minha vida, as coisas começaram a mudar. Aquilo que eu fazia, já não faço mais. Romanos vai dizer sobre a transformação da mente. Ele está dizendo aqui que tem uma batalha na mente dele acontecendo. As maiores batalhas acontecem no campo da mente. E essa transformação precisa vir dia após dia. Eu acredito que esse ouvinte aí está passando realmente por alguma coisa, um paradoxo, uma contradição muito grande, porque ele diz que nasceu de novo, mas continua ainda com as mesmas práticas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que pecava não peque mais. A Bíblia é muito clara com relação a isso e vale ressaltar, né, nessa guerra que a gente vive aí tecnológica hoje, a gama de informação é muito grande. A gente recebe informação o tempo todo, seja de política, religião, até a sensualidade está estampada todos os dias. E a gente precisa tratar a nossa mente. Como ele tem se alimentado? Isso que eu quero deixar a pergunta. Como ele tem se alimentado? Ele fala de um tratamento aqui emocional, que aponta para aquilo que ele está vivendo, mas ele não fala de algo espiritual. Como é que ele tem tratado isso dia após dia? Minha querida pastora Daniele Queiroz, menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Nosso ouvinte narra que tem uma luta, ele narra que já foi liberto de uma série de coisas, que estas coisas das quais ele foi libertado pela graça de Deus, ele é livre, essas coisas não o afligem mais. Ele está tratando de uma outra área muito confusa, porque ele fala tanto de imoralidade sexual até pensamentos criminosos. Aí tem meu Deus, tem um caminho tenebroso aí, né, pastora? Bom dia, JR, bom dia, pastores, bom dia, ouvintes queridos. Eu percebo na fala dele uma confusão muito grande. Ele está muito confuso. Quando ele fala assim, eu tenho certeza que eu nasci de novo, aí ele vem com a expressão fé doentia. Eu confesso que eu fiquei tentando entender o que ele quis dizer com fé doentia, e a única conclusão que eu cheguei foi o seguinte: ele não sabe o que ele está falando. Ele está perdido, ele está desorientado. Mas uma certeza ele tem, que ele nasceu de novo. E isso me chama a atenção para o seguinte: o que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 15, quando diz que a cobiça, ela dá luz ao pecado. Então a pessoa, ela é atraída pela sua cobiça.
E aí eu concordo com o que o pastor Manuel falou sobre ele sentir as tentações daquilo que no mundo lhe afligia e agora ele não está sabendo guerrear contra isso, até mesmo em relação a renovar o pensamento dele. Então, ele pergunta no final, como que eu vou saber se sou espiritual se não é? Eu acredito que nesse caso eu vou defender a tese de que sim, o problema dele é espiritual. Ele está sendo atraído por aquela cobiça porque de repente ele pensa assim, eu nasci de novo, então a minha carne já está morta, está tudo resolvido, tudo jóia. Só que não é assim que funciona. A gente sabe que tem um processo de fazer morrer, de renovar o nosso entendimento pela palavra. Então a receita para ele é essa, ele não pode desistir de limpar essa mente, de se alimentar da palavra, de se alimentar do Espírito. Tudo bem, pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia, seja bem-vindo. Como pensa o senhor e analisa esse tema, pastor? Bom dia, meus irmãos, bom dia, ouvinte querido. Eu queria ressaltar o seguinte, eu acho que toda possibilidade de mudança, ela começa com o reconhecimento da dificuldade. Então, assim, a despeito da gravidade do que ele relata pra gente, eu acho que é um bom sinal, é uma boa atitude quando ele reconhece essas suas dificuldades. Na verdade, a dificuldade desse moço é a dificuldade de muitas pessoas. Eu diria que talvez a grande maioria das pessoas tem dificuldades enormes no território da mente. A gente sabe que a mente é o nosso maior campo de batalha. E dependendo do estilo de vida, de onde a pessoa vem, após a sua conversão, eu acredito que as lutas serão mais intensas a partir de onde ele veio. E ele relata que lá atrás, antes de se converter, ele tinha alguns vícios, palavrões, pornografias, essas coisas todas. Ele entende ter nascido de novo. Eu acredito assim, irmãos, quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Quem teve uma experiência com Cristo autêntica, genuína, sabe que teve essa experiência. A questão é que depois desse novo nascimento e dessa experiência com Cristo, a pastora ressaltou muito bem, as lutas não terminam, né? As batalhas da mente não terminam. Então eu acredito que ele trouxe isso lá da sua vida antiga, da sua vida velha, agora para a vida nova em Cristo Jesus. E ele luta com isso, ele pede socorro, né? Na verdade, a sua cartinha é um pedido de socorro. E muito bom você ter pedido socorro. Certamente a conversa de hoje que nós vamos ter aqui, de alguma maneira vai dar um norte, uma direção, não só para você, mas esse socorro que ele pede é um socorro que muita gente gostaria de pedir, mas não tem coragem. É verdade. Só não foi uma cartinha, né, pastor? Cartinha? O show tá vindo de onde? O show tá na estrada faz tempo, hein? Ouvinte mandou uma cartinha. Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje, agradecendo a você que acompanhou a nossa live de abertura no Facebook da 93 FM. A nossa live vai ficar disponível para você que está acompanhando a gente aqui agora. É sempre uma alegria muito grande ter você nos acompanhando pelo rádio, através dos nossos aplicativos, do site, enfim, de todas as formas em que você pode nos acompanhar, e também quando a gente está aqui no Face ou no Instagram. Quem sabe hoje ainda nós venhamos a aparecer lá no Instagram, naquela live, assim, do nada, sem aviso prévio. Vai que eu quero ter a oportunidade de estar com você também. Deus te abençoe, a gente encerra aqui a live. Obrigado pela sua audiência. São 11h16 na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Todo mundo tem problema. Não tá falando de anjo, né? Como é que é fulano? Angel, não tem problema nenhum. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma luta, uma batalha, uma carne fraca, um ponto fraco. Você pode ir lá achar o que você quiser, palavras que você pode compartilhar. Quando o pastor Rômulo fala sobre o fato da pessoa reconhecer a sua dificuldade e assumi-la e pedir socorro, você não acha que esse é um grande ponto de partida para virada? Não resolve, só isso não resolve. Mas como um ponto... Sim, com certeza. A fala é o primeiro processo de cura. Quando a pessoa reconhece, ela verbaliza,
ali a cura já começou. Então, eu glorifico a Deus por ele ter tido coragem realmente de pedir socorro, porque muitas pessoas não conseguem vencer as tentações, as tribulações, porque elas não tiram do campo da mente para o campo da fala. Então, ela fica com aquele fantasma e vai alimentando ali aqueles demônios no pensamento, né? Eu tô rindo, mas é sério. Então, a pessoa vai, assim, mantendo aquilo ali e não tem coragem de falar. E quando ela verbaliza, às vezes a outra pessoa que vai ouvir vai falar assim, nossa, mas é isso, então a Bíblia pode te ajudar, ou eu posso te ajudar a orar por você. E ali já começa realmente a desmistificar o poder daquele adversário. Essa questão do campo da mente, volta a dizer, Jesus falar para Nicodemos sobre o novo nascimento, vale ressaltar para esse ouvinte que ele precisa entender, não ter vergonha de falar. Porque isso tem sido um dos grandes problemas nos dias de hoje. As pessoas têm morrido por terem vergonha do que as outras pessoas vão pensar, de como elas vão se comportar, quando na verdade você precisa entender que você precisa de um tratamento. Então, essa atitude dela já é um marco para a vida dela, porque ela tomou uma atitude de falar. Esse ouvinte, ele teve coragem de externar. Eu estou com isso, eu até acredito em Cristo, sou nova criatura, mas eu preciso mudar. Veja bem, pessoal, uma outra coisa importante, eu acho que bastante coerente abordar aqui, é o seguinte: o que é novo nascimento? Talvez para ele, novo nascimento é ter agora uma auréola na cabeça e não sentir mais vontade, desejos carnais. Não existe essa história. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Andar com Jesus está mais ligado a não fazer porque você respeita Jesus do que a não fazer porque você não deseja. Porque a verdade é que as tentações existem diariamente. Todos os dias a minha carne pede o quê? O que é da carne. Sim. A carne quer o pecado. Isso é para pastor, isso é para bispo, isso é para apóstolo, isso é para semideus, seja lá quem for. Todos os dias, gente, a minha carne quer o pecado. O que eu faço? Eu uso a palavra de Deus para mortificá-la, mas não matá-la. Porque eu sempre digo que carne não se converte, a carne não vai se converter. As pessoas erram muito pensando, jejuei, orei, li a Bíblia, por que eu caí? Você caiu porque você brincou com o pecado. Você caiu porque você não correu do pecado. Exatamente. O pecado não se encara, o pecado se corre dele. A gente foge do pecado. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa nos leva sempre ao erro. Então, queridos... Tem um passo aí, pastorzão, o chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa etapa do chegar-se a Deus, que é uma questão, que a impressão que eu tenho, que de vez em quando a gente cria umas frases meio mágicas, assim, que a gente acha que é mágica, a gente não nós aqui, sim. A gente, igreja, de dizer, não, se eu fizer isso, vai dar isso, se eu fizer isso, vai dar aquilo outro, mas esquece desse chegar-se a Deus, quer dizer, se há uma intimidade com Deus, os antigos, da pastor Rômulo, que manda cartinha, sim. A pessoa ligava para alguém e dava o culpado. Ora, se o diabo ligar para alguém e essa pessoa estiver falando com Deus, considerando a lógica do telefone, vai dar o culpado. Estou querendo dizer isso, que não ocupa o mesmo espaço se já estiver tendo um relacionamento. Não tem como. Só que a gente sabe que isso não é o tempo todo. A gente sabe que a carne é fraca, entendeu? Quer dizer, só para concluir, veja bem, para a gente poder desenvolver isso e ajudar o nosso ouvinte de forma pedagógica, assim, A mais B igual a C. Então vamos lá. Achegai-vos a Deus. O que significa isso? Se achegai-vos a Deus não significa estar imune aos desejos. Achegai-vos a Deus significa conhecê-lo e a partir daí decidir amá-lo mais do que o meu desejo pelo pecado. Essa é a minha concepção de se achegar a Deus. E obviamente que quanto mais você se achega a Deus, você acaba tendo mais aversão àquelas coisas que desagradam a Deus. Por quê? Agora, como é que eu me achego a Deus? As pessoas muitas das vezes estão se alimentando de redes sociais o tempo todo, de um monte de coisa errada, de filme e tal. Eu não sou contra, não. Mas as pessoas muitas das vezes não se alimentam da palavra. Só tem um jeito de se achegar a Deus. É pela palavra. Porque a palavra revela a Deus. Tem jeito de resistir ao diabo e à carne sem se achegar a Deus? Não. Impossível. Então Impossível. O caminho é esse. Achegai-vos a Deus. Sim. Eu acredito que acho que um dos maiores dramas que as pessoas enfrentam nessa área é que elas tentam resistir a essas tendências por suas próprias forças. Né? Ela briga com essas inclinações, sejam pensamentos, desejos, até mesmo práticas que se cometem, elas lutam com isso com suas próprias forças. E todas as vezes que você lutar
contra certas tendências e inclinações com as suas próprias forças, olha, você está um sério candidato a perder essas batalhas. Então, não tem como. A Bíblia já foi citado aqui. Você só consegue vencer essas batalhas buscando relacionamento com Deus. Eu acho que a preocupação deveria ser maior em se achegar a Deus, buscar relacionamento com Deus. Naturalmente você vai buscando artifícios que vão ajudando você a se distanciar desses pensamentos, melhores hábitos, melhores ambientes. Não dá para você cultivar um pensamento saudável numa roda de amigos ou de pessoas onde só se fala coisas que não constroem pensamento saudável. Não dá para você alimentar pensamentos saudáveis com hábitos de redes sociais, de pornografia, essas coisas. Isso aí ninguém põe nos seus olhos. Você que vai lá e abre, você que vai lá e acessa, você que vai lá e vê. Então não dá para você cultivar um relacionamento com Deus frequentando determinados lugares que você vai com suas próprias pernas. Ninguém empurra você. Então, assim, existe a dimensão de Deus para atuar na vida da pessoa, mas existe um papel que é do indivíduo, né? E aí você não cumpre esse papel, não prima por isso e acha que vai conseguir vencer essas coisas por si só, e não vai funcionar. É uma luta que a gente tem a vida inteira. O pastor colocou muito bem, não importa o tempo de conversão que você tem, a idade que você tenha. Tem gente que acha assim, eu sou solteiro, quando eu me casar, a luta na área da carne termina. Mentira, não termina. Não busque o casamento na expectativa de que vai resolver esse problema por si só, porque não vai. Essa luta continua. E outras tantas permanecem na vida da gente, e a gente precisa lutar com isso, sempre nos aproximando de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, o desejo pela santidade vai se intensificando, vai aumentando de uma forma gostosa. Ninguém impõe isso pra gente, não é uma regra, é uma coisa que brota na sua alma naturalmente. Então o caminho não pode ser outro senão por aí. E eu acho muito importante a gente pontuar. Eu gosto desse versículo porque tem uma sequência muito interessante e que tem termos interdependentes. Tipo assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu vejo que assim, você sujeita para resistir e você tem que resistir para continuar sujeitando. Tem uma relação entre os dois termos que para mim faz muito sentido e que às vezes eu percebo que o povo de Deus não coloca isso em prática. A pessoa se sujeita a Deus, mas na hora que o diabo vem, ela não faz a resistência. Ela deixa o diabo entrar e fazer morada, deixa o diabo carregar. E às vezes a pessoa não consegue resistir porque não sujeitou antes. Então, é fundamental a gente olhar para esse texto nesse sentido, vendo que ele se completa e que uma coisa depende da outra. Você se sujeita para resistir, você resiste porque você se sujeitou. Porque a questão da vigilância, eu percebo que atualmente ela está sendo muito relativizada. As pessoas, muito negligenciada, muito relativizada, porque a pessoa foi lá, na cabeça dela, se sujeitou a Deus, né? Foi pro culto, fez o devocional, já ouvi isso. Não, eu tô fazendo meus devocionais. Mas aí vem situações onde ela não faz a resistência, ela não vigia, ela não faz o morrer. Ela diz, eu senti, então eu fiz, eu senti, eu fui. E não é por aí, né? Você realmente tem que estar sujeito e na hora que o diabo vem, você resiste porque você lembra da voz do Espírito que te instruiu. Alguém sozinho pode resistir ao ataque do inimigo? Não. Alguém sozinho pode resistir aos ataques da própria carne? Não. Também não? Então qualquer um de nós que queira vencer, só conseguirá vencer com a ajuda de Deus. Sempre. É sempre na presença dele. Então, como é que a gente chega à presença de Deus? A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente está ali na presença do Senhor. Louvores. Não é uma coisa mecânica, não blá, blá, blá. O vídeo fala, eu ligo na rádio, eu faço isso, faço aquilo, e tá não sei o quê, mas a pressão continua. O nome disso é vida cristã. Quanto mais santificação você busca, mais você será tentado. A pressão vai aumentar. É natural. Só que quanto mais perto de Deus você estiver, mais forte você estará. Não é que você é fortão, não, eu encaro todas. Pode mandar. Tem gente que faz, tem gente que, vocês sabem disso. A gente fala cada besteira que é uma coisa impressionante. E a gente sabe que se dependesse da gente, a gente estaria morto. É o que a Bíblia diz.
que nós fomos encontrados mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, nem vida nós teríamos, quanto mais resistência, já teria até sido morto. Espiritualmente mortos, mas Deus vai lá e nos resgata, nos coloca de pé. O texto que diz: aquele que pensa que está em pé, veja que não cai, porque tem gente que acha que está. Tem gente que acha que está. A Bíblia diz: quem pensa que está, veja que não caia. A dependência de Deus é contínua. Se não formos dependentes dele, nós vamos estar perdidos. Então, quando o ouvinte diz que é tentado, bem-vindo ao clube, que esse é o lugar dos crentes. A pressão é grande, bem-vindo ao clube. Pega a senha, entra lá atrás, tem gente na sua frente. Não existe o negócio de, olha, eu tô agora, eu tô nas nuvens, não tem nada. Tá nas nuvens, não tem nada, tá errado então, tem uma coisa errada com você. O pastor que ele disse uma vez, me disse isso numa sala de aula: se você não está vivendo em lutas, você está em pecado. Porque todo mundo tá vendo luta. Nós passa por uma luta, coisa uma boa, guerra, não uma é? batalha, Ou seja, não tem esse negócio de, não, rapaz, Maré Mansa, a Maré Mansa era tão boa que acabou. Era boa. Não era boa? Quem lembra? O pastor Romo lembra, naturalmente, o homem da carta, claro que ele lembra. A turma da Maré Mansa, um programa de humor que era divertidíssimo, né? Porque o pastor Romo já era grande, já era pequenininho. Entendeu? Mas Maré Mansa não tem mais, cara. A vida é dura. Eu ia falar justamente sobre isso, JR. Nós temos 24 horas no dia, 168 horas por semana. Como ele tem enchido a vida dele? Isso é um ponto, né, importantíssimo. Tem um pensamento que diz que existem 2 lobos dentro da gente. Quem mais for alimentado, esse vai vencer. Então a gente precisa romper nisso aí, a gente precisa entender que quanto mais você alimenta, eu já tá até brincando ali, não tem, mas é só uma colocação, um dito, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa alimentar a nossa vida. Se alimentar, não tem como. Se você se alimentar de coisas boas, certamente você vai caminhar com coisa boa. O pastor tocou num assunto importante. Você só anda com gente que faz coisa errada. Você vai fazer coisa errada. Infelizmente, é uma realidade. Então, você precisa alimentar a sua alma, alimentar a sua vida para que você possa crescer. Vê bem, sobre essa questão, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que há uma luta entre carne e espírito. E a Bíblia diz que aquele que você faz à vontade é o que vai permanecer na sua vida, que vai controlar a sua história. Agora, veja bem, eu costumo dizer que o relacionamento com Deus é mais ou menos com um homem e uma mulher. Você conhece alguém, você conversa, você troca informações e chega ao principal objetivo: eu quero me casar. Por que você quer se casar? Você entendeu que aquela pessoa vai te acompanhar a vida inteira e a partir do casamento você não vai traí-la, você vai se manter fiel. A mesma coisa com Deus. Conforme eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu vou descobrindo Deus. E conforme eu descubro Deus na palavra, eu começo a me relacionar com Ele tão intimamente que as outras coisas, não é que eu não possa ser tentado, mas pelo fato de eu amar mais a Deus do que as outras coisas, eu decido não fazê-las. Certo? É assim que funciona. Como um homem e uma mulher, ele pode ser tentado na rua, mas ele decide não fazer porque ele ama a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, seja lá o que for. Com Deus é a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, gente: a tentação nunca vai acabar, porque existem 2 níveis e eu não tenho tempo. A tentação pode vir do diabo. Sim. E a tentação mais natural, que é a da carne. A da carne não acaba, você vai morrer sendo tentado diariamente. Sim, o que define isso para você não cometer os seus desejos? É você amar mais a Deus do que os seus desejos pessoais. Outra coisa, irmãos, que eu acho que é muito importante ressaltar aqui: se você eventualmente tropeçou, de novo caiu, e aquele pensamento assim tá inundando a tua cabeça, você não tem jeito para ser crente, você não tá vendo aí, você não presta para ser crente, tá vendo aí, é melhor largar isso tudo, sai fora, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Eu acho que existe uma nova chance, pela graça de Deus, de você se levantar novamente, de você pedir perdão a Deus, de você se identificar, tentar localizar os processos que levaram você a uma nova queda. Eu acho que um eventual tropeço precisa ser também pedagógico. Sim. Precisa ensinar a gente. Eu preciso identificar, a partir de um eventual tropeço, o que me levou a fazer isso aí. Não é dar tanta vazão a esses pensamentos que você não presta para ser crente. Quer saber? Ninguém aqui, me perdoe, mas ninguém aqui tem atributos em si mesmo para ser crente. Ninguém. Sim. Nem eu e acho que nem ninguém da mesa. Nós não temos esses atributos inerentes para sermos crentes. Então, já foi dito, seja bem-vindo. Agora, tropeçou, vacilou, caiu, deu vazão de novo, abre os seus olhos. Procure saber o que está influenciando tanto você nesses processos. Isso vai ajudar bastante. Eu já andei muito de bicicleta. Já andou, bispo Maurílio? Bastante. É?
Bastante. Faz tempo ou recente? Faz tempo. Faz tempo. Eu só perguntei se até recente, há muito tempo. Que eu segui, qualquer pessoa que cai de bicicleta, ela rala, cara. Dificilmente não rala. E tem negócio que rala assim que dói, fica aquele, né? Fica um negócio feio, assim, não fica, pastor, assim, pra fora. Eu caí muito de patins. Patins. Muito. Patins, eu nunca andei de patins. Já andou, pastor Rômulo? Eu andei. Eu andei. Eu tô perguntando ao pastor Manuel de Matos, porque eu sei que patins ele não andou lá. Nem sei o que é isso. Na roça. Eu não vou dizer o modelo. Rolimã. Andou? Eu rolei em pneu de trator. Pneu de trator dentro. Eu ainda não aprendi Na a roça não andar tem de essas coisas de bicicleta. patins. O que acontece quando a gente cai, machuca, machuca muito, machuca, fere, e às vezes a pessoa fica machucada. Então não queira cair com a certeza que você vai levantar. Tem gente que cai e não levanta não, filhão. Exatamente. Então, não, vou cair, vou levantar, vai dar tudo Exatamente. certo no final. Afinal de contas, sou jovem. Tava lembrando de uma música do Thales Roberto. Grande Thales Roberto. Ele canta uma música chamada Eu Escolho Deus, sei lá como é que é o nome da música, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu perguntei pra ele, de onde vem essa música? Conta pra mim, eu gosto de saber do que tá por trás da letra. Ele contou que quando ele cantava e ele batia muito nos hotéis, aquele pessoal com o serviço de acompanhante, entre aspas. E era uma luta na vida dele, antes de ser cristão. E quando ele se converteu, as pressões continuaram. Aí ele estava compondo, escrevendo, e dizia assim, não, eu não quero isso, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E a história da música é a história de uma luta e de uma resistência daquele que escolheu a Deus. Agora, só dá para dizer eu escolho Deus quem está na presença de Deus. Sim. Porque longe de Deus, a tendência humana não é essa. Você tocou num ponto aí, JR, há um tempo atrás, agora tem um mês e meio, uma pessoa de uma outra igreja me chamou no Face e falou, bispo, eu vou sair da igreja, vou dar um pulinho no mundo, né? Porque eu vou conseguir voltar. Passaram-se um mês e pouco, essa semana passada eu perguntei, você voltou? Ela falou assim, agora eu não tenho força para voltar mais. Acho que não vai ter. E não vai ter força para voltar, porque você decidiu alimentar a coisa errada. Meu Deus do céu. Não tem como. Se você foi transformado na renovação de mente, você começa a experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus todo dia. E a gente cantava, pastor Rômulo, como é que é? Dê um sorriso? Dê um sorriso. O senhor Sorriso cantou? só. Eu cantava na Sorriso escolinha. aberto só. Sorriso certo, cheio de amor, é isso? Isso, continua. É agora, pá. Cantar. Fique sempre sorrindo, mesmo quando não dá. É esse ponto agora. Aqui, Não, tropeça aqui. tropeça ali, mas Oi. depressa levanta e começa a cantar. Tropeça aqui, oi. Cai a colar. Mas Mas depressa depressa levanta. levanta e começa a cantar. Para muita gente, essa música representa a graça de Deus. Para outros, é uma permissão. Permissão. Sim. Então é muito, muito, muito cuidado com isso. São 11h35, minha gente. Vocês naturalmente devem ter ouvido falar sobre o grande atentado ou a série de atentados no Sri Lanka. E a gente precisa tocar nesse assunto, até porque é uma realidade de perseguição em que a gente precisa identificar esses ambientes que são muito hostis à fé cristã. Uma série de atentados com explosões em igrejas católicas que celebravam a Páscoa e também em hotéis de luxo no Sri Lanka, deixou 207 mortos, acho que até tem mais já, não tem não? Vamos dar atualizada nesses dados, cerca de 500 pessoas ficaram feridas neste domingo, segundo as autoridades policiais. O governo decretou estado de emergência a partir da meia-noite, nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques, que isso acontece, mas o governo atribui as ações a grupo extremista religioso local. 590 mortos? 290 mortos. E este é um assunto, irmãos, que deve nos constranger. Deve nos constranger. Eu não quero entrar naquela vibe de dizer, se fosse em Paris, estava todo mundo chorando, né? Orando por Paris, aquele negócio todo de Facebook, Instagram. Não vou entrar nessa vibe, não. Cada um pensa a sua aí. Mas eu queria dizer que o que acontece com um cristão em algum lugar, acontece com a gente também. E antes que alguns cristãos evangélicos digam, mas peraí, eles eram católicos. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Perde completamente a sensibilidade para identificar
agressividade à vida humana. Eu vou dizer mais, se fosse cristão explodindo mesquita, era tão ruim quanto isso que está aqui. Porque essa violência religiosa, ela não cabe. E quando um cristão, como várias igrejas já aconteceram isso, vários lugares do mundo nós temos falado isso aqui, tudo que chega ao nosso conhecimento aqui, Marcela separa isso aqui, a gente comenta, compartilha aqui, primeiro para informar, segundo para criar conscientização disso aqui, discutir o tema aqui, porque afinal de contas nós estamos falando de centenas de pessoas que perderam suas vidas, por quê? E aí é o ponto de vista humano, elas estavam na igreja, elas foram na igreja naquele domingo de Páscoa. Os que não foram à igreja naquele domingo de Páscoa, alguém não foi, mas os que foram à igreja viveram esta realidade que aí está. O assunto está na mesa aqui, debatedores. Eu diria que violência nenhuma cabe, né? Violência nenhuma. Quando eu li essa matéria que eu vi, eu estava indo para a igreja, eu falei, rapaz, Deus tenha misericórdia dessas vidas. Então vale ressaltar, a Bíblia diz que se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. É o que a gente tem vivido nos dias de hoje. Infelizmente, a gente tem vivido uma geração onde as pessoas caminham muito mais para o lado negativo do que para aquilo que precisa ser feito. Existem questões que acontecem aqui na Terra que nós nunca vamos ter uma resposta, né? Por que essas pessoas morreram indo celebrar a Páscoa dentro de uma celebração religiosa? Então, quando nós ouvimos uma notícia assim, a primeira coisa que vem é esse porquê? Meu Deus, por que Deus não fez nada, né? Muito da nossa humanidade acaba caindo nesse questionamento. Só que a palavra de Deus, ela nos alerta que tem coisas que a gente não vai ter resposta. E a gente realmente tem que esperar aquele grande dia onde muitas coisas serão reveladas e outras não. E o que nos cabe é crer que Deus é poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele não é mau, Ele é bom. E se pela permissão dEle isso chegou a acontecer, apesar de nós não entendermos, algum propósito tem. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente tentar explicar tragédia. Quando as tragédias acontecem, é muito comum esse tipo de pensamento, seja de que segmento for, religioso, não religioso, enfim. Mas há sempre uma tentativa de encontrar uma resposta. Por que tal tragédia? Por que comigo? Por que nessa proporção? Por que veio de fulano, de determinados grupos religiosos? E é um tipo de pergunta que dificilmente você encontra uma resposta que satisfaça plenamente esse anseio, essa busca pelo entendimento. Uma outra coisa que me chama muito a atenção nesse tipo de violência é que o pior tipo de violência que existe, a gente sabe disso, é aquela que vem em nome de uma causa religiosa, em nome de um Deus que alguém defende, que alguém prega e que alguém se arvora, se auto-intitula estar agindo em nome dessa divindade, em nome desse Deus. Então, para esse indivíduo ou para esse grupo que comete esse tipo de violência, ele está cometendo a violência por uma causa nobre, a causa que ele defende em nome do seu Deus. Então, a violência religiosa, seja ela em que proporção for, é talvez a pior ou o pior tipo de violência que a gente pode encontrar. Existe a violência por aspectos sociais, por questões de desemprego, por outras questões que também é deplorável, mas a violência religiosa ela é muito difícil de você frear, né? Alguém que comete em nome dessa causa. E aí, meu irmão, só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus para trazer consolo aos envolvidos, enfim, ter misericórdia, até mesmo de quem cometeu esse tipo de violência, porque numa hora dessa, eu acho que dentro dessa inclinação humana e carnal, a gente quer mais que, me perdoe aqui, tá? Que quem cometeu essa violência morra também, mas não é por aí. Quem cometeu essa violência também precisa ser, tanto quanto qualquer outra pessoa, alvo dessa graça de Deus. E aí as nossas orações precisam ser não só pelos enlutados, mas por aqueles que cometem essa violência em nome de Deus. E aí entra a graça de Deus, né? Alguém diz que se você falar da graça e não ser mal compreendido, você não conseguiu falar da graça. Ela é sempre passível de ser mal compreendida, mal entendida, mas a gente acredita que essa graça possa alcançar
a todos os envolvidos de uma forma ou de outra nessas tragédias. Eu penso que os pastores já falaram muito bem, eu só quero terminar dizendo o seguinte: nos resta orar pelos familiares, orar pelas pessoas, para que Deus tenha misericórdia e não nos esquecermos da palavra. Não podemos esquecer de que tudo isso também está apontando para um tempo novo da Bíblia se cumprir. A palavra de Deus está se cumprindo dia após dia, são guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, enfim, está chegando um tempo novo. Eu não sou profeta do caos, mas nós precisamos nos atentar à palavra. Tudo isso aí é cumprimento da palavra de Deus, só não se esqueçam disso. Informações que podemos acrescentar, vindas da BBC, dão conta de que o budismo Theravada é a maior religião do Sri Lanka, com adesão de cerca de 70,2% da população. 70%. Você imagina que número é esse? Hindus e muçulmanos compõem 12,6% de hindus e 9,7% da população é muçulmana. E uma fatia pequenininha, com cerca de 1,5 milhão de pessoas, são de cristãos. Então, a minoria cristã é a maioria a sofrer nessa história. Nós temos relatos de, por exemplo, o homem mais rico da Dinamarca tem 4 filhos. Morreram 3 nessas explosões. Você tem estrangeiros de vários lugares do mundo que lá estavam e que também foram atingidos. Mas eu quero ressaltar a seguinte frase: a minoria cristã representa a maioria dos mortos e feridos. São 11h43. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei, quem sabe, que tudo sabe e tudo pode fazer. E tudo pode fazer. Larará, lar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 á. E tudo pode fazer. Estamos juntos no Debate 93. A Yasmin Gabriele tinha 17 anos e ela ficou conhecida ainda quando era criança por causa das participações musicais que ela fazia no programa do Raul Gil. Mas ontem, sofrendo de depressão, ela acabou tirando a própria vida. A Yasmin apareceu na TV pela última vez em 2017, quando falou sobre a perda da mãe, que morreu no ano de 2012 por conta de um câncer. E aí a gente quer pensar com você, ouvinte. Você conhece crianças e adolescentes que estão sofrendo de depressão? E como é que a gente leva esperança àqueles que deveriam estar em uma das fases mais alegres da vida, mas estão sofrendo de depressão? Debatedores, que pensam vocês sobre esse assunto? Eu observo que nos nossos dias existe uma demanda tão grande de informações e de competitividade que hoje fica mais visível por causa das redes sociais, que a pessoa acaba, o jovem, em especial o adolescente, acaba caindo nessa desesperança. Porque ele olha e pensa assim, eu quero ser isso. Aí ele vê alguém que está um pouco mais à frente, que já avançou demais, que já está falando mandarim e ele nem aprendeu inglês ainda. E começa a gerar aquela angústia. E nesse acúmulo de angústias, a gente tem visto esse quadro de suicídio, de depressão, que é uma fatia imensa. Se eu não me engano, só no Brasil são 11 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Então, eu acredito que a esperança está em olhar para a palavra de Deus e se lembrar que a palavra nos ensina sobre processo, sobre semeadura. Existe um tempo, tudo é belo, disse o pregador de Eclesiastes, tudo é belo no seu tempo, tudo é belo no tempo de Deus. Então, a gente crer que eu vou semear agora, aquela semente vai germinar, ela vai crescer, aí no tempo certo ela dará flores e frutos. Existe um tempo para cada coisa e a gente precisa respeitar isso e não se sentir intimidado nem por nada e nem por ninguém. Me chama muito a atenção
o seguinte: normalmente um quadro depressivo, seja ele em que fase for, passa por etapas, normalmente. Você pode até pontuar alguns casos em que alguém tem um quadro depressivo e chega a esse extremo aqui, que é o do suicídio, sem que ninguém tenha percebido nada, até a pessoa chegar a esse ponto. Isso eu acredito que são casos mais pontuais. Normalmente, você percebe nas atitudes, nas palavras, no comportamento. Uma das marcas desse tempo, a pastora ressaltou a competitividade, eu ressaltaria o isolamento. As pessoas neste tempo têm ficado muito isoladas num mundo virtual, e ela tem a sensação que está interagindo com aquele mundo, mas é uma interação muito diferente dessa que a gente tem olho no olho, tocando, conversando, sentindo a pessoa. Então, isolamento hoje, eu acho que é um dos fatores que, de alguma maneira, camuflam muito esse sintoma depressivo, que muitas vezes o pai que está perto, a mãe que está perto, o irmão que está perto, o pastor, quem quer que seja, não percebe. Então, fica aqui um alerta, né? Você que está convivendo com as pessoas, procure prestar atenção numa mudança de comportamento, de fala, de jeito, no isolamento excessivo, porque isso pode ser um sinal de depressão grave. Quando você pensar que não, já cometeu suicídio. Sua palavra é muito boa, pastor Rômulo, e eu trago a sua palavra para destacá-la aqui exatamente. Existem também, queridos irmãos, as pessoas que elas melhoram. E quando elas melhoram, aparentemente, exatamente nesses momentos que elas atentam contra a própria vida. Quando elas melhoram um pouquinho. A pessoa tá ruim, tá todo mundo de olho nela. Quando a pessoa melhorou, senhor, tá livre, vai lá, filha, pode ir, vai sozinha e tal, não sei o quê. É nessa hora que a pessoa que não tá pronta ainda, que ela teve uma evolução pequena, mas não teve evolução completa. Neste caso, a menina perdeu a mãe, tem esse ingrediente, aí você imagina, era uma cantora mirim, provavelmente a mãe acompanhava quando ela era pequenininha, cresce naquele relacionamento, enfim. E o fato dela ser uma artista, que foi artista, né, quando era pequenininha, tal, naturalmente isso traz aí toda essa vida que não é vida. Criança artista não é criança, ela é artista. Artista é criança. Ela não brinca não pode ao shopping, ela não vai no parquinho, ela não vai comer hambúrguer, porque quando chega lá, aquele negócio todo, aquela doideira. Então, até tem crianças dessas que nem estudam em escola mais, estudam em casa, porque tem que ter um tutor ali para poder acompanhar. Esse é um dado. Outro dado é a juventude, gente. Na juventude. A gente não tem esse índice tão alto aqui no Brasil, mas nós estamos vivendo um tempo em que esse índice tem aparecido para nós de maneira destacada. Número de adolescentes, de quase jovens ou jovens que estão vivendo esse drama e tirando a própria, com tanta vida pela frente. Qualquer um de nós diria para essa menina: filha, não faz isso não. Faz isso não. Tem gente que quer se matar porque o namorado foi embora. Vai logo. Devia ter ido cedo. Entendeu? Fica lá presa essas coisas, essas histórias, porque isso aqui. Calma, segura onde isso vai passar. Só queria colocar sobre o que o pastor falou, a família, você passar a observar esse relacionamento dentro de casa é importantíssimo para isso. Conhecer a outra pessoa da família é importante para você poder observar. O isolamento tem sido uma coisa que tem matado muita gente. As pessoas estão se isolando, não só no meio de internet, tantas outras coisas, ferramentas, porque aumentou muito. As pessoas estão se isolando e com isso muita gente está morrendo. Então vale ressaltar, você que pode, começa a observar mais, tem um relacionamento mais próximo, mais perto das pessoas. É triste demais você ler uma matéria como essa. Eu tenho 3 filhas e nossa, eu fico pensando, quando eu li isso aqui, o meu coração doeu demais. E vou dizer algo aqui que é muito pessoal, é meu, tá? Isso é meu posicionamento. Se tem uma coisa que eu me arrependo de ter feito pelas minhas filhas, eu digo para elas, foi ter dado celular quando ainda eram muito novas. É um veneno, é como dar uma arma na mão de quem não sabe atirar. Então, essa é uma das coisas que eu me arrependo profundamente, porque eu tive problemas na minha casa relacionado, na maioria das vezes, com problema de celulares. Porque isso aqui, gente, o celular, você não está me vendo agora, mas estou com o celular na mão, isso aqui passa informações violentas e de todo tipo, e as crianças com 5, 6, 7 anos estão tendo informações que pessoas, talvez como nós, tivemos já depois de adultos.
Você conversa com criança que em determinados assuntos elas têm mais maturidade do que um adulto. Você vai conversar com uma criança pensando que ela não sabe de nada e ela sabe de tudo. Por quê? Porque elas estão amadurecendo antes do tempo e com isso vem o isolamento. Por quê? Porque o ser humano já é tendencioso a se isolar. Então ele se isola porque isolado ele consegue ser mais bonito, ele consegue ser mais legal, todo mundo gosta dele, ele posta uma foto, pode estar em depressão, mas posta que está feliz. Gente, com todo respeito, tá chegando um tempo que brincar de amarelinho, não sei nem se alguém lembra disso, brincar de bugalha, enfim, essas brincadeiras vão custar caro, porque as crianças não sabem mais o que é isso. As crianças hoje, eu atendo na minha igreja, tem meninos que se a mãe tirar o celular da mão dele, tem um jogo aí da internet que eu não vou citar o nome, eles ficam loucos, eles quebram o quarto, é um negócio absurdo, o negócio tá doentio, gente, tô falando de coisa séria. Isso aqui pode ser uma desgraça para as pessoas. Eu quero lembrá-los que ontem o episódio de ter sido encontrado o Valdirã, que foi jogador de futebol do Vasco, cara que teve uma vida de sucesso profissionalmente e foi desligado do Vasco por problemas de problema extracampo. Em geral, extracampo cabe um monte de coisa, né? Mas eram coisas ligadas a comportamento inadequado, ausência de treinamentos, enfim. E depois ele foi para vários outros clubes. Ele foi caindo, até que ele foi encontrado ali nas ruas de São Paulo, morando na rua, e ontem foi encontrado morto. Acho que foi ontem, foi encontrado morto. Então você imagina o seguinte, cara, é uma circunstância, pastora, de você imaginar o seguinte: uma pessoa tem condições, de repente ela perde isso e vira uma doideira. Essa pressão está muito grande sobre todo mundo, mas veja, em Cristo há resposta, em Cristo há ânimo. Ninguém apanhou mais na Bíblia depois de Cristo do que o apóstolo Paulo. É isso aí. Ninguém apanhou mais na Bíblia depois de Cristo do que o apóstolo Paulo. Olha, o homem apanhou. O homem apanhou dos judeus, o homem apanhou dos gentios, o homem apanhou dos cristãos, ele apanhou tudo quanto é lado, era a pressão de todos os lados, e a pressão espiritual sobre ele, a opressão espiritual era enorme. Ele chega a descrever das lutas que ele enfrentou, naufrágio, fustigado com vara, perigo de morte, perigo de salteador, ladrão mesmo, enfim, tudo isso, e ele foi vencendo passo a passo. Isso me dá esperança. Mas eu também me lembro de Elias, que quando se isolou, piorou. A gente precisa de amigos. Você precisa de amiguinho. Entendeu? Agora, o problema também é que a nossa amizade hoje está cada vez mais superficial. Então, ninguém é amigo de ninguém. Mas nós somos amigos de todo mundo. E começa pelo celular, entendeu? Muitas vezes. Por isso não, que é superficial. Começou com o Roberto Carlos. Ué. É verdade. Eu quero ter 1 milhão de amigos, entendeu? Que deu origem a isso aí. Dizem que Mark Zuckerberg ouviu isso ao segundo, tinha a ideia. Isso foi profecia. Entendeu? Então você fala assim, cara, ninguém tem muitos amigos. Não dá pra ter muitos amigos. Você tem poucos amigos, você tem várias pessoas, coleguinha, amigo, amiga. Entendeu? É até ruim quando você fala assim, meu melhor amigo, que aí elimina os outros. Pelo menos você finge que os outros também são. É igual o bolo. Marcela, por exemplo, na hora do bolo, entendeu? Aí ela pega o bolo, aí o pessoal fala, pra quem? Tá todo mundo junto. Ei, Marcela! Aí parte o bolo. Alguém diz assim, pra quem vai o primeiro? Aí ela fala assim, pastor Rômulo, galera, Marcela, caiu, Marcela, sai daqui. Porque as pessoas estão juntinhas enquanto tem um agradozinho. E amizade não tem negócio de agrado. A amizade fala a verdade. Amizade se sacrifica. Amizade vai além, vai lá buscar a pessoa. Esse pessoal que a pessoa tá doente, a pessoa, eu não liguei. Eu não liguei, sabe por quê? Porque, assim, eu fiquei sem graça. Ficou sem graça que não é amigo. Amigo não fica sem graça. Tá doente a pessoa, o amigo vai lá, carrega a pessoa no colo. Exatamente. Entendeu? Leva a pessoa pra fazer xixi e outras coisas mais. Prepara que negócio aqui? Miojo. Preferiu o chá? Tem que ser um purê de batata. Meu Deus do céu, que doença. Ou uma canja. Tá doente, a pessoa vai e come um miojo, uma canja, mas a pessoa não sabe fazer miojo, você tá exagerando, já é miojo, é mais fácil fazer.
O caldo, pelo menos, do miojo, não pode não? Uma sopinha pronta. Tem gente que não sabe. Sopinha de caneca. O pastor Romo não sabe amassar batata. Assar e amassar, não é que tem que assar primeiro? Não sei. O fato, gente, é que vocês estão certos. A gente está precisando construir, reconstruir amizades, né? Para ter um relacionamento sadio e ter a quem a gente buscar na hora que a gente mais precisa. São 11h57. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos dar parabéns aqui. Ontem foi o aniversário do pastor André Costa, da Assembleia de Deus Missão e Vida em Austin, da pastora Arlete Mendes, da comunidade cristã Deus é Deus, lá em Caxias, do apóstolo Mahatma Lopes, da Igreja Apostólica Nova Unção, em Niterói, do pastor Samuel da Silva Alfradique, da Assembleia de Deus em Itaboraí, do pastor Marcelo Miguel, da Igreja Cristã Amor em Cristo, Engenho da Rainha. E hoje a gente dá parabéns para o pastor Márcio Alexandre Santana Brito, do Ministério Novos Rumos, da Tijuca, pastor Osiel Barreto, da Assembleia de Deus Família de Cristo, lá em Piabetá, o pastor Wesley Crispim, da Segunda Igreja Batista em Rio Bonito, o pastor Johnny Silva, da Igreja Evangélica Vivendo o Tempo do Avivamento, e o reverendo Sérgio Cérvulo, da Igreja Presbiteriana em Santa Isabel, em São Gonçalo, JR. Parabéns, muitos pastores fazendo aniversário. Ô, Marcela Bastos, eu não sei se você vai conseguir ler. O tanto que tem, como diz o pessoal de Minas, o tanto que tem de mensagens de parabéns para você aqui no Facebook da 93 FM e no nosso WhatsApp. WhatsApp eu vou tentar pegar aqui. WhatsApp, pega lá o nosso WhatsApp. Mas no Facebook eu vou ler lá. Porque olha, muita gente, você está recebendo aqui o carinho de muita gente, sinal de que você é muito amada, é muito respeitada, o que é muito bom a gente ver. Eu posso dizer isso aqui pelos próprios debatedores. Esses dias o pastor Vanderlei me disse o seguinte: olha, a Marcela para mim é um exemplo de educação. A Marcela é muito educada. Quando a Marcela me liga e diz: pastor, o senhor pode vir no dia tal? Ele diz assim, ele me disse: eu fico constrangido de dizer que eu não posso, porque ela é muito, a educação dela me constrange. É isso? Vocês estão de acordo, ô bispo? Só tá zoando, bispo? Concordo. Tá concordando. Então eu vou dar a vocês que estão aqui à mesa o privilégio, já que vocês estão aqui, de trazerem para Marcela uma palavra, e o pastor Rômulo, eu vou dizer porque o motivo vai ser o último a falar. Eu dispensa comentário, Marcela. Marcela é um presente que Deus deu para minha família. Ela sabe disso, sempre falo com ela isso, para a igreja. É um presente para essa rádio e eu louvo demais, mas muita coisa, sem demagogia, por esse dia tão especial na sua vida, Marcela. Eu louvo a Deus. A minha esposa mandou um beijo para você, como sempre manda, minhas filhas que te amam muito, e fica aqui só a minha palavra de gratidão. Você sabe disso, que eu já te falei isso pessoalmente. Tava lá naquela rocinha lá do Jardim Olímpico, você me encontrou lá, e eu louvo a Deus, devo muito a você por tudo que Deus fez na minha vida até hoje, inclusive aqui nessa rádio. Eu louvo a Deus pela vida da Marcela. Quero agradecer também ao Senhor pela vida da Marcela. Ela sempre nos contagia, né, com essa vibe que ela tem super pra cima e cheia do Espírito Santo. Uma das coisas que mais eu admiro nela é esse caráter cristão que a gente consegue ler em você, até sem palavras. Isso para mim é muito claro, e eu agradeço muito ao Senhor por ter tido a oportunidade de te conhecer, de hoje estar aqui participando do debate e assim fazendo parte da sua rotina, e você também da minha vida. Então eu glorifico ao Senhor pela tua vida, pelo milagre ambulante que você é, e oro para que realmente os anos sejam acrescentados de alegria, de paz, e que os sonhos que o Senhor plantou no seu coração se concretizem. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da Marcela, a minha igreja toda louva a Deus pela vida dela, ela sabe disso, né? Faz parte hoje da família, a gente brinca, toda semana eu falo isso pra ela, não só pelo carinho dela, mas o comportamento dela. A pastora citou muito bem, ela consegue pregar sem falar nada, né? Só a presença dela ali já marca a nossa vida. Marcela, que Deus te abençoe, que Deus abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais, e que esse ano seja o melhor ano da tua história, em nome de Jesus. Pastor Rômulo pastoreou a Marcela desde a sua infância, é amigo da família, amigo pessoal, amigo de dentro de casa, e exatamente por isso, propositalmente, eu deixei por último
e ele traz uma palavra, talvez aqui, além de ser como debatedor, também em nome da sua igreja, a denominação. Bom, gente, eu sou muito suspeito, né, para falar da Marcela. Da Marcela, do Carlinhos, da Silva, da Melissa. Exatamente por esse motivo. Nós nos conhecemos desde bem jovenzinhos. Já se vão alguns anos desse convívio, dessa amizade, desse carinho, desse respeito mútuo. E eu pude acompanhar o crescimento da Marcela, não só o crescimento físico, mas o crescimento em Cristo, o crescimento no caráter, o crescimento como pessoa. Isso tudo eu tive o privilégio de acompanhar. Se eu pudesse destacar uma virtude da Marcela, que não é uma virtude tão comum, você não vê isso em todo mundo, eu destacaria a seguinte: eu nunca vi você murmurando de nada. Eu nunca vi a Marcela reclamando da vida, dos problemas ou das circunstâncias. E olha que eu já tive oportunidade de acompanhar algumas circunstâncias, episódios, momentos da sua vida muito delicados. Momentos esses que qualquer pessoa comum teria motivo para reclamar, para murmurar. E eu vi a Marcela atravessando esses momentos, sorrindo, chorando, às vezes, sentindo, porque ela não é de ferro, ela tem sentimentos, mas nunca murmurando. Eu acho que aquela palavra bíblica que diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, é uma palavra que eu vejo na sua vida. Eu vejo em você uma alegria, não só como uma coisa circunstancial, mas uma decisão para a sua vida. Então, Marcela, é isso que talvez seja uma das grandes inspirações da sua vida para todos nós. Você está sempre sorrindo, você está sempre simpática, você é sempre solícita. Eu nunca vi a Marcela rejeitar um convite para alguma coisa ligada às coisas de Deus. A Marcela trabalha na rádio muito intensamente. Eu vejo a forma intensa, integral, como ela se lança na sua atividade profissional. A gente aqui, todos nós aqui somos testemunhas disso, e com essa mesma intensidade eu vejo ela se dedicando às coisas de Deus na igreja. Ela é líder de adolescentes na nossa igreja de Caxias. São algumas centenas de adolescentes que na verdade aprenderam a olhar para Marcela como uma pastora. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que talvez não a conheça nesse nível, que a Marcela é uma pastora. Ela tem coração de pastora, ela tem espírito de pastora, visão, mente de pastora, e a gente vai vendo isso, e é uma alegria, é um orgulho pra gente. Tá na hora de parar, né? A gente poder constatar tudo isso. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando muitos e muitos anos de vida, e que os desejos do seu coração estejam alinhados com o desejo de Deus, que Ele possa concedê-los um a um, a seu tempo, em nome de Jesus. Amamos você, Marcelinha. Somos teus fãs. Hoje nós estamos comemorando aqui o aniversário de Marcela Bastos, nesse dia 22 de abril, completando mais um ano de vida, com os nossos queridos debatedores aqui no nosso estúdio, os ouvintes mandando mensagens nas nossas redes, e também a nossa equipe, que é sempre uma equipe muito legal, uma equipe muito unida, que reconhece e que aprecia na vida da Marcela Bastos uma companheira de trabalho, uma colega extraordinária, uma amiga de verdade, e nós queremos pedir que eles entrem. Podem entrar pro estúdio aqui. Venham aqui, queridos amados. Demoraram a beça lá fora, agora estão demorando para poder entrar. Olha lá, é isso, olha. Que maravilha. É numa hora como essa, Marcela Bastos, que fica diante de nós absolutamente claro o carinho dos seus companheiros de trabalho, dos debatedores, dos nossos ouvintes, desse povo de Deus que nos acompanha, o privilégio da sua convivência, do relacionamento com você. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha de alegria, te encha de paz, com muita saúde, com muita iluminação do Espírito Santo, para que você continue a pregar as verdades das Sagradas Escrituras, celebrando com alegria a bênção da vida. Parabéns, Marcela Bastos.
Não tem nem como falar muita coisa, né, gente? Os debatedores são amados do meu coração todos e vocês 4 representam muito bem todos eles. O pastor Rômulo representa a minha igreja amada, onde eu aprendi a conhecer Jesus. Olho para ele, lembro dos meus pastores, dos meus pais, meus amigos aqui da rádio, que são minha família, né? A alegria de estar aqui. E eu vou me alegrar em trazer o Cântico de Maria, que diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que com prazer tem feito grandes coisas e com misericórdia tem demonstrado amor. A minha alma engrandece ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Ele tem me ensinado nele a aprender que Ele é o meu pastor. Nele eu não sinto falta de nada, pastor. Isso é um pedido que eu fiz para Ele hoje. É de fato continuar com o coração diante dele, sem murmuração, aguardando nele tudo aquilo que Ele tem para mim, porque Ele é bom. Amém. Sem mais palavras, porque as suas palavras, Marcela Bastos, completam o raciocínio e a reflexão de todos os nossos queridos e amados ouvintes. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos orar, o pastor Rômulo vai orar pela sua vida. Nós vamos pedir que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te guarde e abençoe plenamente a vida de todos os nossos amados. Nós oramos também sempre pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar, pastor. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo dia de hoje. Que dia especial para todos nós. Dia em que nós comemoramos mais um ano de vida da nossa querida Marcela. O seu testemunho, a sua vida tem sido para nós inspiração. E nesta manhã, Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque sabemos que isso é fruto da tua obra na vida da Marcela, da ação do teu Espírito na vida dela. Por isso nós te pedimos que a tua graça permaneça sobre a tua filhinha, dando-lhe, Senhor, discernimento das circunstâncias, dando-lhe muita saúde. Te louvamos pela cura que Marcela recebeu há algum tempo atrás dessa enfermidade e por tantas coisas lindas que tu tens feito na sua vida. Continua abençoando, acrescentando, continua concedendo os anseios do seu coração e que Marcela seja sempre esta pessoa que testemunhe Jesus Cristo. Senhor, que o doce perfume de Cristo possa exalar através da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes e da sua vida. Muito obrigado pelos irmãos que fizeram aniversário, vários nomes aqui citados: pastor André, Arlete, apóstolo Mahatman Lopes, pastor Samuel, Marcelo, tantos irmãos queridos. Nós te louvamos, Senhor, por este momento, por essa festa linda em comemoração à vida da Marcela. Aos nossos ouvintes queridos, nós rogamos também a tua bênção, o teu favor, meu Deus. A este que mandou esse e-mail para nós relatando a sua luta, rogamos a tua bênção e o teu favor. Sobre os que estão enlutados, rogamos a tua bênção e o teu favor. Obrigado pelo dia de hoje. A tua palavra diz: hoje é o dia que o Senhor nos fez, por isso nos regozijamos e nos alegramos nele. Receba a nossa gratidão, meu Deus, em nome de Jesus. Todos disseram amém e amém. Graças a Deus. Te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.